Bom dia, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus que nos dá vitória por Cristo Jesus. De novo aqui os vencedores. Aleluia. Bom dia. Graça e paz. Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe o seu dia. Deus abençoe esta manhã. E graças a Deus, mais uma semana. Hoje já sexta-feira. E avançamos aqui bastante no nosso propósito deste programa Momento de Fé. Gosto dessa identificação. Eu lembro que eu comecei a fazer o programa Momento de Fé há uns 15 anos atrás, numa rádio. E era ali segunda, quarta e sexta também. Acho que era 13h, 14h. Então, esse lema, Momento de Fé, tem acompanhado a minha vida já há alguns anos e é bom manter isso vivo no nosso coração. Momento de fé, momento da palavra, momento da revelação, momento daquilo que Deus quer ministrar às nossas vidas. Meus queridos, deixa eu só soltar aqui meu cronômetro. Segura aí, Deus abençoe você. Enquanto isso, você vai compartilhando o vídeo aí. Participa comigo aí, tá bom? Isso. Eu gosto de colocar o cronômetro ali para mim tá mais conectado aqui, para não passar muito das meia horas. Bem-vindo aí, Bruno. Prazer, meu querido. Glória a Deus. Bruno está lá no Espírito Santo. Um amigo, um servo do Senhor, um filhão do coração. Aleluia. Abraço, Bruno, para toda a sua família. Missionária Reinalva, Deus abençoa. Aleluia. Meus queridos, vamos lá porque é muita coisa para a gente compartilhar. Eu estou muito animado, aleluia, esses dias para compartilhar essas coisas com vocês. Nós estamos estudando a parábola das 10 virgens e depois vamos estudar a parábola dos talentos. A grande verdade é que eu estou com vontade de estudar com você as parábolas de Jesus. Isto é, tem muita coisa para a gente estudar e é material para ir para, 6 meses, um ano estudando e sendo edificado e sendo abençoado. Na quarta-feira, nós falamos um pouquinho sobre características das virgens chamadas nécias, chamadas na parábola de tolas, mas a expressão correta, na minha opinião, deveria ser as virgens imprudentes, né? Tolas, a palavra tola é forte, mas elas, apesar de serem nécias, apesar de serem imprudentes, é claro e é fácil entender, estudando o texto, que isso não fez delas condenadas, muito pelo contrário. Só o fato delas serem virgens e estarem aguardando o noivo num estado de sono, já as identifica como salvas. Aí está o que nós estamos estudando, que é a diferenciação daqueles que são salvos, mas não são vencedores. Então nós temos os salvos e temos os vencedores. Estamos também trabalhando isso para entender a diferença entre salvação e recompensa, e também a diferença entre vida e reino. Então é isso que nós estamos trabalhando aqui, porque todos aqueles que creem em Jesus serão salvos, mas nem todos vão reinar com Jesus Cristo. Então, o que diferencia as virgens prudentes das virgens nécias é que as virgens prudentes, essas entraram para a festa. Essas vão reinar com Jesus Cristo. E as virgens nécias ficaram do lado de fora. Isto é, elas não participaram do reino, mas elas estavam salvas, elas foram salvas, inclusive ressuscitaram, porque quando a parábola diz que ouve a voz, né, o noivo vem, aquilo ali nos remete à promessa da ressurreição. Os mortos ressuscitarão primeiro, eles vão ouvir primeiro, aí vem o noivo.
entendeu? Então, todos ressuscitam. Então, quem ressuscita? Os salvos, não os condenados. Está percebendo que a gente está avançando aqui em algo muito poderoso? Então, nós falamos aí, quarta-feira, das primeiras 5 características que identificam as virgens nécias como salvas, mas fora do contexto de reinar com Jesus Cristo. Então nós falamos primeiro que elas eram virgens, isso as identifica como salvas. Falamos também que havia luz nas suas lâmpadas, isso as identifica como alguém que tinha a presença de Deus com elas. Também disse que as virgens foram virgens do começo ao fim da parábola. Então elas não eram virgens agora, daqui a pouco apagaram-se as lâmpadas. Não, não foi assim. Elas foram virgens do começo ao fim. Também falamos que as 10 estavam dormindo. Se formos identificar o sono aqui como pecado, como morte espiritual, então as 10 tinham morrido espiritualmente, tá vendo? Não é por aí. Também falamos sobre todas as vezes ouviram a voz do arcanjo. Só vai ouvir a voz do arcanjo, só vai ouvir a voz da trombeta, as salvas. Entendeu? Foi essas 5 que nós estudamos. Você pode participar, você pode colocar aí nos comentários o que você está recebendo, o que você está percebendo do que nós estamos conversando aqui. Isso também me ajuda e nos ajuda a compartilhar. Amém? É muito bom ver você participando, dando a sua opinião. Nem que seja um aleluia, um amém, nem que seja misericórdia, nem que seja eu não estou entendendo muito bem, não, me explica melhor. Estamos aqui para compartilhar com você. Mas eu espero que eu tenha sido assim claro e tenho também a ajuda aqui desse livro especial, ó, A Visão dos Vencedores. Claro que tem algumas coisas que a gente tem algumas discordâncias aqui, mas eu estou passando para você o que eu creio, tá? Tem coisas aqui que eu acho que não está muito dentro daquilo que eu tenho estudado, mas respeito a unção que está sobre a vida do pastor Aloísio e estamos estudando juntos. É assim, ninguém tem a palavra final. A palavra final é o Senhor. Aqui nós estamos estudando, então há espaço para conjectura, há espaço para interpretação, há espaço para divergência de opiniões, mas na essência o que a gente tem que entender é que as 10 virgens eram salvas e que esta parábola traz para mim e para você a ideia da diferenciação entre os salvos vencedores e aqueles que serão apenas salvos, ok? Então hoje vamos para as próximas 5, lembra que eu falei que eram 10 características que identificavam as virgens nécias tolas como salvas, que é importante a gente entender, para depois entender os vencedores? Então, a 6ª característica diz o seguinte, o texto da parábola diz que a lâmpada das virgens nécias não se apagaram. Olha que coisa interessante, são detalhes que a gente precisa observar. A lâmpada das virgens nécias, ou tolas, como dizem aí os pentecostais gostam de chamar, né, as virgens tolas, as suas lâmpadas não apagaram, né? Elas permaneceram acesas até o fim. É interessante a gente entender que o fato das lâmpadas não terem apagado, mas permanecerem acesas até o fim, nos dá a ideia inicial de continuação, que não vai haver mudança depois da morte. Isto é, se você morreu vazio de obras, é assim que você vai encontrar com o Senhor. Se você morreu vazio naquilo que se refere ao azeite, ao Espírito Santo, se você foi aquele crente vazio, se você foi aquele crente superficial, se você foi aquele crente que não tinha ali uma reserva, né, na sua vasilha, né, você vai encontrar com o Senhor nessa condição. Existe uma linha aí teológica, eu só não sei se eu posso chamar isso de teologia, mas existe uma linha que as pessoas ensinam que depois da morte há uma evolução. Que se você morrer carnal, depois, na morte, você vai passar por um processo de espiritualização e que você, então, vai ter uma evolução e você vai se encontrar melhor com Jesus. Isso não se sustenta em lugar nenhum na Bíblia. Você vai encontrar com o Senhor de acordo com aquilo que você tem aqui agora. Se as suas mãos estão vazias,
você vai encontrar com o Senhor de mãos vazias, né? Então, o estado de lâmpadas acesas, mas com pouco azeite, se permaneceu até o dia que elas ouviram a voz do noivo. Então, isso é muito importante a gente entender. Quem chegar diante do Senhor de mãos vazias, é assim que vai ser, esse estado que essa pessoa vai ter diante de Deus. Como é que estão as suas mãos? Como é que estão as suas obras? Né? Na graça, nós não precisamos fazer obras para ser salvo, mas a fé, ela precisa ser seguida de obras. Onde estão as nossas obras? As nossas boas obras, que nos identifica como filhos, que nos faz ser parecidos com Jesus. Isso é importantíssimo entendermos e praticarmos. Mas aqui está isso. As virgens, as suas lâmpadas não se apagaram. Então, elas permaneceram na condição até o dia do encontro com Jesus. Outra coisa importante, todas as virgens ressuscitaram. Gente, eu tava lendo isso aqui, estudando isso aqui, pensando, meu Deus do céu, quantos anos eu li, reli e li várias interpretações e até ensinei algumas vezes errado com relação a isso aqui. Todas as 10 ressuscitaram, porque acordar do sono aqui é ressurreição. É o estado de morte. Lembra que a gente falou isso aqui no começo, né? Que a morte, ela tem, para nós que cremos na ressurreição dos mortos, a morte tem um tom, dado um tom para a morte de sono, né? Então, elas estavam dormindo e ouviu-se uma voz e as 10 ressuscitaram. Então, o que dá a confirmação e a ideia é de que eram salvas. Elas estavam aguardando o noivo. Quem aguarda o noivo? Os salvos, né? O perdido não aguarda o noivo, né? O condenado ao inferno aguarda o juízo. Inclusive, não vai ressuscitar na primeira ressurreição. Olha que coisa interessante, que coisa linda que nós estamos percebendo e sendo abençoados aqui. E tendo a capacidade, né, e a oportunidade de aprender essas coisas. Então, todas as virgens ressuscitaram. As 5 prudentes foram com o noivo, né? E as nécias também ressuscitaram e foram bater a porta. Observa que todas as 10 experimentaram a ressurreição. Umas para reinar e outras ficaram fora da festa. Qual das duas condições você quer ter depois da sua morte? Reinar com Jesus Cristo, participar das bodas do Cordeiro ou ficar do lado de fora, ser apenas salvo, né? É importante a gente pensar isso. Eu tenho movido o meu coração cada vez mais a ideia de que eu vou reinar com Jesus Cristo. Aleluia. Quem vai reinar com Jesus Cristo? Diga aleluia. Eu vou reinar com Jesus Cristo. Eu não quero apenas ser salvo. Obrigado, Senhor, pela salvação. Mas eu quero fazer jus o que Jesus fez na cruz por mim. Eu quero ser mais do que salvo. Eu quero chegar diante dele com as minhas mãos, com obras, com frutos que glorifiquem o nome dele. Aleluia. É isso que eu tenho buscado. Inclusive, estar aqui segunda, quarta e sexta é algo que eu tenho feito com a visão de ser útil, de ser alguém que está produzindo para o reino de Deus. Isso é muito, muito importante. Quer ver? Então, sexto, sétimo, a 8ª característica que identifica essas virgens como salvas, porém não vão reinar com Jesus Cristo. As virgens prudentes, a 7ª, a 8ª melhor, as virgens prudentes e as nécias se diferenciam apenas no que diz respeito à conduta. Quer dizer, não há diferença quanto à sua natureza. Não há diferença quanto à sua natureza. Tanto as 5 virgens prudentes eram salvas, quanto as 5 virgens tolas foram salvas. A diferença é a condição. A diferença é exatamente o adjetivo. Uma era nécia e a outra era prudente. O texto não está falando de que uma era salva e a outra era condenada. O texto não está dizendo isso. O que difere uma da outra é a sua natureza. Não é verdade? Melhor, explico.
Não há diferença com relação à natureza. Ambas são salvas. O que difere é o adjetivo, isto é, o que difere é em qual condição elas estavam. Né? Uma na condição de prudente, isto é, tinha mais azeite na vasilha, tinha obras para apresentar. Nós vamos falar dos outros detalhes nas próximas semanas. Então elas tinham, né, as marcas do vencedor, enquanto as outras receberam a salvação e pronto, nem se preocuparam em se encher do Espírito Santo. Gente, que coisa poderosa, hein, Bruno? Eita, que revelação! É isso mesmo, revelação. Que coisa poderosa! Então, o que difere uma da outra é exatamente o adjetivo. Uma era prudente, outra era tola, descuidada. E o que é claro aqui no texto, a demora do noivo é também o grande teste. Né? O noivo demora a vir e aí aquelas vão ser aprovadas e as outras apenas serão salvas. Meu Jesus, que o Senhor continue esclarecendo a nossa mente e abrindo o nosso entendimento para isso, porque é poderosíssimo essa palavra. Em nono lugar, qual que é a nona característica que identifica as virgens tolas como salvas, porém não reinando com Jesus Cristo? Ficaram fora da festa, mas foram salvas. Eu quero que você entenda isso. O que eu estou enfatizando aqui é que foram salvas. Nós vamos ter muita gente na igreja, muitas pessoas que serão salvas. Você nem imagina, você vai dizer, mas não pode. Como que essa pessoa foi salva? Não, ela pode ser salva. Salvação, a única condição para ser salvação é crer no Senhor Jesus. E todos os que creem, todos os que confessar, serão salvos. A obra de Jesus na cruz é válida para eles. Agora, nem todos vão reinar. Nem todos vão estar com Jesus Cristo. Vão reinar com Jesus Cristo. E é isso que a gente está trabalhando aqui. E eu espero que você receba isso e que você se posicione a partir de hoje, se você não se posicionou ainda, porque vamos juntos reinar com Jesus Cristo. Vai ser bem diferente. Vai ser bem diferente. Então, a nona observação é que as virgens nessas não apontam para crentes que estão perdidos. Qual que foi a tolice que elas cometeram? A tolice que elas cometeram é que elas não tinham azeite sobrando nas suas lâmpadas. O que a gente pode entender sobre não ter azeite sobrando nas suas lâmpadas? É aquelas pessoas que vivem uma vida cristã de qualquer maneira. Entendeu? Ah, não, eu sou salvo. Ah, vamos para oração? Ah, não estou afim não. Ah, vamos para o relógio de oração? Ah, não estou muito afim não. Estou te dando um exemplo aqui para você entender. Ah, vamos para o culto meio de semana? Ah, nada, eu assisto em casa. Ah, nem assisto também não. Meio de semana eu estou cansado. E então, e no domingo? Ah, no domingo eu vou lá no culto de manhã. E glória a Deus que a minha igreja tem culto de manhã. Então eu vou no culto de manhã, aleluia, bato meu cartãozinho ali, glória, vou embora para casa, não quero saber de mais nada, não quero saber de comunhão, não quero saber de relacionamento, não quero saber de nada, não quero saber de célula, não quero saber de dar fruto, não quero saber de nada. Eu já sou salvo, deixa eu praticar minha salvação. Você entendeu? A tolice que as virgens nessas praticaram é isso. É de ter uma vida vazia diante de Deus. De ter uma vida sustentada apenas com aquele ponto, com aquele azeite que elas receberam no dia da salvação. Né? Você foi selado com o Espírito Santo, então pronto, eu fui selado para a salvação, aleluia, essa lâmpada está acesa aqui dentro, nada vai tirar, porque eu creio em Jesus, e eu vou até o fim assim, e pronto. Tem gente que vai escolher essa postura, mas não é isso que Jesus espera de mim e de você. Ele espera que nós sejamos como as prudentes, glória, que vão viver muito, muito além de apenas uma vida cristã, vazia, e apenas com a lâmpadazinha acesa lá dentro. É o que aconteceu com elas. Elas eram virgens, elas estavam de branco, mas havia um problema. Elas não tinham azeite sobrando. Elas apenas estavam ali na condição de salvas. Vocês estão percebendo isso, gente? Me ajuda aí com a sua escrita. Vocês estão percebendo? Você quer colocar aí algum comentário
e nos ajudar nisso aqui. E olha que coisa poderosa, né? Então, nós temos aqui a nona característica. Elas eram crentes, eram virgens, portanto puras, portanto salvas, mas elas não tinham azeite sobrando. Tinham uma vida comum, normal, na média. Meu Deus, eu estou falando isso aqui com vocês e eu estou pensando aqui comigo, gente, quantas pessoas vivem essa realidade na igreja? Por que eu preciso que você seja um comigo, compartilhando esses vídeos? Principalmente para os membros aí da sua célula, para os membros aí da igreja. Compartilha. Sabe por quê? Porque a igreja precisa ouvir essa mensagem. A igreja precisa ouvir. E a grande verdade é que muitos não têm tido o interesse de estar na casa do Senhor. Mas olhem por mim. Eu tenho sentido assim, despertado para começar a ministrar essas coisas na igreja. Sabe? Só que vai ter que ser no domingo de manhã. Vai ter que ser no culto de domingo. Porque na quinta-feira o povo não aparece. No culto de meio de semana está só o sangue de Jesus. Então, olha, eu tenho pensado nisso. Que talvez vai ser necessário a gente começar a ministrar essas coisas domingo. Na celebração de domingo. E começar a despertar no coração das pessoas a visão de que elas precisam de uma reação. E que Deus nos ajude. Mas, enquanto isso, estou aqui ministrando. Compartilha. Manda isso para as pessoas. Diga para elas, assista. Eu preciso que vocês assistam. Porque isso vai te edificar. Isso vai despertar o seu coração. Assista. Amém? É aqui 20, 25 minutos, rápido, né? E tem sido muito bom. Mas eu tenho aqui pensado nisso, gente. Falei, meu Deus, quantas pessoas estão vivendo essa realidade? E serão salvas, aleluia. Não tô apedrejando. Eu estou levando você a um raciocínio. Não estou apedrejando. Mas muitos serão apenas salvos e não reinarão com Jesus Cristo. Que tristeza, né? E a décima, para terminar hoje, e aí, segunda-feira, nós vamos entrar num próximo tópico que é muito interessante, que é as lâmpadas que as virgens tinham. O que isso significa e o que Deus quer nos ensinar com isso. Então, décimo, as lâmpadas de todas as virgens possuíam óleo. Contudo, nas 10 virgens nessas não havia azeite sobrando. O que significa o óleo na vida do cristão? Significa a presença do Espírito Santo. Então, em todas, isso as identifica como crentes, como salvas, em todas havia o selo do Espírito Santo. Em todas havia o Espírito Santo. Mas nas nécias, elas, vamos pensar assim, nós recebemos o Espírito Santo quando fomos salvos. O salvo prudente, o cristão prudente, o vencedor, é aquele que não ele não aceita apenas estar na condição de salvo e de ter o Espírito Santo, mas ele vai buscar o batismo com o Espírito Santo. Mas não só buscar o batismo com o Espírito Santo, ele vai buscar diariamente se encher do Espírito Santo, a palavra de Paulo aos Efésios. E não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então é aquele que vai buscar se encher do Espírito Santo dia após dia. Esse é o prudente. Esse é aquele que vai ter um azeite a mais na vasilha. Amém ou não amém? Ele não só tem o Espírito Santo, ele se enche do Espírito Santo, ele busca mais do Espírito Santo, ele quer mais do Espírito Santo. As dessas não. Amém, estou selada, sou salva, vou para o céu, glória, está tudo certo. Aleluia, venci, meu nome está escrito no livro da vida, está tudo certo, está tudo legal. Não, mas eu quero despertar você a uma mudança. Por isso estamos estudando isso. Porque eu quero te ver lá. Queremos reinar juntos com Jesus Cristo. Mas para isso, você tem que ter um pouco mais de azeite na vasilha. Encha-se do Espírito Santo. Né? Encha-se, aleluia. Oh glória, oh glória. Encha-se do Espírito Santo. Encha suas vasilhas do Espírito Santo. Busque entender, busque compreender, busque renovar o seu coração. Busque renovo espiritual. Não seja apenas como as nécias. Né?
porque elas tinham o óleo, mas era só o suficiente para garantir a sua salvação. Até aqui nos permitiu o Senhor. Hoje, glória a Deus, espero ter contribuído mais uma vez com a sua vida, com a vida da igreja, porque estamos aqui para contribuir com a vida da igreja. O que é a igreja? Não é a comunidade batista do Balneário. A igreja somos nós. O que nós queremos aqui com essas lives, momento de fé, é contribuir para o seu crescimento, contribuir para que vida de Deus seja renovada em você e que cresçamos e que sejamos instrumentos para a glória do Senhor. E aí, vencedor ou apenas salvo? Salvação ou recompensa? Qual dos dois você está esperando? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa. Segunda-feira, 6h30 da manhã, nós vamos estar aqui novamente para estudar um pouco mais a parábola das 10 virgens. Tem te abençoado? Tem sido bênção para a sua vida? Então, além de compartilhar, fala aí comigo, seja um comigo aí no sentido de as suas palavras me motivam a continuar fazendo o que eu estou fazendo aqui. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe o seu final de semana, lembrando que amanhã, sábado, dia 24, nós temos em Ibirité o encontro das mulheres e dos homens, e domingo pela manhã aqui na sede, 9 da manhã, e à noite também a celebração das nossas igrejas, e em especial em Cláudio, né? Celebração dos 13 anos da nossa igreja de Cláudio. Eu vou estar ministrando lá. Que Deus nos dê graça e sabedoria. Fique na paz do Senhor. Até breve. Beijo no coração.